Mateus capítulo 28, é um texto que nós vamos estar estudando essa noite. Na verdade, esse texto, essa pregação de hoje é uma continuação da última mensagem que eu entreguei aqui em português. A última oportunidade que eu tive de pregar um culto em português, nós estamos falando sobre esse tema de missões, os 4 fundamentos das missões. Vou pedir para o pastor Omar, coloca aquele quadro, aquele mapa mundi, por favor, pastor Omar. Eu preparei aqui uma imagem e vocês vão olhar. Eu vou usar essa imagem como introdução para a palavra de hoje. Nós estamos pregando essa série de palavra intitulada Os 4 Fundamentos da Missão. Os 4 Fundamentos da Missão, que está em São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Também é conhecida como a grande comissão, a grande obra. Talvez você veio aqui hoje e para você é um pouco novo essas terminologias, essa palavra. Eu me lembro uma matéria muito interessante que é terminologia médica. Você começa a estudar essa matéria e tem muitas palavras novas que nós aprendemos ali. E uma dessas palavras que nós vamos estar vendo hoje aqui através dos estudos da palavra de Deus se chama a grande comissão, o grande comissionamento, a missão. Dá uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa foi elaborado pelas Assembleias de Deus de Bolívia, junto com uma missão, uma estratégia chamada MM33, que é uma missão, uma estratégia 2033, perdão. No ano 2033 agora, essa ordem, essa escrita que está aqui, ela vai cumprir 2000 anos. Essa ordem que Jesus deu, ela vai cumprir 2000 anos, por isso se chama MM33, mandato e missão. E você pode perceber que esses países que estão em azul claro e esverdeado ali, são países onde as igrejas latino-americanas, elas estão investindo, principalmente as Assembleias de Deus, elas estão investindo forte nesses países, enviando missionários para esses países, para esses lugares. Ali também está o mapa de Bolívia, está mostrando algumas etnias, está Mocetem, Yuki, Uru, Chinabo, Pucauara, algumas etnias indígenas que precisam ser alcançadas com o Evangelho. Depois no continente africano, a Rússia, tem ali algumas etnias também. A Índia é um lugar com muitas etnias que precisam ser alcançadas. E também, ainda que não esteja no mapa, mas nós temos o leste europeu, com lugares como a Bósnia, Macedônia, alguns lugares que precisam ser alcançados com o Evangelho. Então, depois nós vamos estar dando continuidade. E hoje, o tema da palavra de hoje é uma palavra missionária, uma palavra que vai de encontro ao seu coração. Por quê? A nossa igreja aqui na Bolívia, olha só, a próxima semana, o próximo fim de semana é aniversário da igreja, vai ser aniversário. Então as pessoas perguntam, qual é a história da igreja no Prado? Qual é a história da igreja Esperança de Vida? E eu respondo com outras duas, eu respondo com outra pergunta. A minha pergunta e resposta é essa: você quer saber a história larga ou a história curta? Porque a história curta do Prado tem 13 anos, é isso, né, pastor Omar? 13 anos, vamos cumprir 13 anos, essa é a história curta. Mas a história longa, a história larga da igreja do Prado não tem 13 anos, ela tem mais de 2000 anos. Em outras palavras, a igreja não começou no Prado. A igreja do Prado não é a única igreja, não foi a primeira e nem será a última igreja. A história da igreja começou faz mais de 2000 anos, quando veio na terra o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele instituiu a igreja. Nós temos personeria jurídica, somos pessoas jurídicas, temos documentação, pagamos aqui tudo que deve ao Estado, mas o nosso senhorio, o senhor da igreja não é o pastor José, não são os pastores, não são os missionários. O senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Temos pastores, temos líderes que ajudam na direção, na administração, na boa coordenação logística, mas o Senhor da igreja se chama Senhor Jesus Cristo. Então, para que você entenda, a nossa igreja é uma igreja missionária. As Assembleias de Deus, nós vamos falar um pouco mais sobre isso na palavra. Ela não começou aqui na Bolívia, ela começou
com missionários que saíram da Suécia, chegaram nos Estados Unidos, passaram pela rua Azusa, foram avivados, foram abençoados por um pregador negro, simples, um homem do campo, que o púlpito dele era uma caixa de tomate, William Seymour. Uma igreja abençoada. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre foram abençoados, cheios do Espírito Santo, tiveram uma visão à noite, Belém do Pará, desembarcaram depois de dias de viagem em Belém do Pará. Não era bonita como Belém é hoje, não, mas era uma ruas com leprosos, rua com enfermos, uma insalubridade terrível em Belém do Pará. Os dois missionários suecos, avivados, cheios do Espírito Santo, desceram. Um deles trabalhava como comportor, vendia, ele estava ali trabalhando, aprendendo o idioma, e o outro ficava em casa. Quando chegava em casa, um estudava o idioma e o outro trabalhava, voltava, os dois se encontravam, compartilhavam o idioma português, o que tinha aprendido, o outro seguia trabalhando para manter a missão. E ali começou a obra de Deus nos Estados Unidos, missão da fé apostólica; no Brasil, Assembleias de Deus; na Bolívia, Assembleias de Deus de Bolívia, Assembleias de Deus boliviana, Assembleias de Deus Esmeralda de Madureira. São 7 Assembleias de Deus que temos em Bolívia hoje. A igreja sigue crescendo, está la bautista, está la presbiteriana. El pueblo de Dios no se detiene, porque el Señor de la iglesia se llama Jesucristo. Jesucristo. Somos uma igreja missioneira. Então, en la anterior prédica, nosotros hemos dado énfasis a 2 palavras muito importantes, porque a primeira delas, como um vistazo rápido, Jesus se reúne com seus discípulos. Um grupo está com dúvidas, outro grupo está adorando. Ponga para nós outros, por favor, pastor Omar, o versículo 17 de São Mateus, capítulo 28. Eu estou falando espanhol? Sim. Pastor Omar. Meu Deus, Mateus, capítulo 28, aleluia. 17, pastor Omar, por favor. Olha comigo. A Bíblia diz que quando Jesus se reúne com seus discípulos, Jesus morre na cruz. Depois de 3 dias, Jesus ressuscita dos mortos. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1 que Jesus passa 40 dias com os discípulos. Um curso intensivo. Lucas, o doutor Lucas, vai explicar no livro de Atos que Jesus dá um curso intensivo sobre o reino de Deus. 40 dias com os discípulos. Depois de 40 dias, Jesus se reúne com os discípulos, acontece a sua ascensão aos céus. E é interessante que aqui nessa passagem da grande comissão, quando Jesus já está finalizando a sua missão na terra e vai subir ao Pai, Jesus se reúne com um grupo de pessoas. E nessa multidão ali dos discípulos, tinha 2 grupos assim específicos: aqueles que viram e adoraram, e aqueles que viram e duvidaram. Não duvidaram da crucificação, mas duvidaram da ressurreição, porque muitos viram Jesus sendo morto na cruz, mas quando viram Jesus ressuscitado, eles duvidaram. E é interessante, eu já falava isso hoje de manhã, que Jesus poderia ter falado: os que estão duvidando, venham para esse lado; os que estão crendo, venham para esse lado; agora vocês, os duvidosos, vão embora daqui. Não, Jesus não fez isso. Jesus continuou dando as mesmas instruções, tanto para os que duvidaram, quanto para os que creram. Isso é uma lição poderosa para nós. Nós duvidamos de muitas coisas, temos dúvidas, temos angústias, perguntas no nosso coração que não são respondidas. Lembra do livro de Jó? O livro de Jó é constituído de muitas perguntas. Jó falava: por que eu nasci? Por que minha mãe não me abortou? Por que não me matou antes de eu ver a luz do sol? Por que Deus fez isso comigo? Por quê? E não foram respondidas essas perguntas de Jó. Pelo contrário, lá pelo capítulo 38, no finalzinho de Jó, Deus aparece e começa a fazer outras perguntas para Jó. E as perguntas de Deus são perguntas tão maravilhosas que Jó se cala. Todas as dúvidas que ele tinha, Deus não repreende Jó: seu maldito, seu desgraçado, por que você está perguntando? Cala a boca. Não! Jó duvidou também, os discípulos duvidaram. Nós temos dúvidas no nosso coração, mas mesmo assim Jesus nunca rejeitou os duvidosos.
nunca rejeitou aqueles que têm dúvida, aqueles que têm medo, aqueles que se preocupam. E Jesus está com os discípulos, e eles têm dúvida, eles estão preocupados. O que vai acontecer com eles agora? Qual é a resposta que eles vão ter? O que vai acontecer? E é interessante porque Jesus vai dar as instruções para eles, e os discípulos de Jesus, com essas instruções, eles vão ser fortalecidos para continuar a missão. Olha, detalhe, são as últimas palavras de Jesus na terra, são praticamente as últimas palavras, são as palavras mais importantes de Jesus. Então vamos prestar atenção para saber o que essas palavras vão nos ensinar hoje. Nós vimos na anterior mensagem que sobre 4 fundamentos. O primeiro fundamento, nós falamos sobre 2. Eram 4 fundamentos, o tempo não nos alcançou, falamos sobre 2, e hoje vamos concluir. Os primeiros 2 fundamentos que foi falado na anterior pregação, está no versículo 18, quando Jesus Cristo disse, versículo 18, pastor Omar, por favor, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder. Na versão Reina Valera, na versão espanhola está escrito, me és dado toda a potestade. Toda a potestade. Algumas versões também traduzem para autoridade. Então o primeiro fundamento da missão que nós estamos vendo aqui, a missão da igreja, a ordem da igreja, a função da igreja, a missão da igreja, o primeiro fundamento é a autoridade de Jesus Cristo. É a autoridade de Jesus Cristo. E olha só, é importante entender isso. Talvez você tenha entrado aqui hoje a convite de alguém te convidou para vir aqui no culto. Ou talvez você veio porque você tem um ministério a cumprir. Ou talvez você veio porque você precisa estar na igreja, você precisa estar aqui para resolver alguma coisa. Ou talvez você veio porque você quer conhecer a igreja Esperança de Vida. Mas não importa o porquê você veio, os motivos de você ter chegado aqui, senão que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que na sua autoridade, na sua providência, no seu cuidado, te trouxe até aqui esse lugar. Eu explico. A nossa vida ela é guiada pelo senhorio de alguém. Não tem neutralidade no mundo espiritual. Faz muitos anos, um homem estava caminhando pelas ruas de Manhattan, nos Estados Unidos, de Nova York. Um homem com uma placa, esses letreiros que escreve de um lado e escreve do outro. E ele caminhava e as pessoas vinham ao encontro dele, e ali o letreiro está escrito, eu sou escravo de Cristo. E as pessoas olhavam, estava escrito em inglês, e as pessoas olhavam, aquele zombava daquele homem, você é escravo de Cristo, olha que besteira. E quando as pessoas passavam por ele e olhavam, novamente na parte de trás da placa estava escrito, e você? Quem é seu Senhor? Você é servo de quem? Sabe por quê, queridos? Não existe neutralidade no mundo espiritual. Talvez você não é cristão, talvez você não confessou a Cristo ainda como seu Salvador, talvez você não entregou sua vida a Cristo, você não se rendeu ao senhorio de Jesus, e você não é um satanista, você não mata a galinha preta, você não bebe sangue de bode, você não tem uma Bíblia preta com uma cruz de cabeça para baixo, você não fez pacto com o diabo, mas você não é cristão. Então você acha que está tudo bem. Você fala, eu mantenho uma neutralidade, porque eu não sou satanista, mas eu também não sou cristão. Eu me mantenho aqui em cima do muro. Eu tenho uma palavra para você: não existe em cima do muro no mundo espiritual. No mundo espiritual não existe neutralidade. Ou o seu Senhor é Jesus Cristo, ou o seu Senhor se chama Satanás. Ou aquele que governa a sua vida, que vai te orientar, vai te guardar, vai te orientar, vai te proteger, vai te abençoar, é o Senhor Jesus Cristo ou é Satanás? É essa a verdade. Mas eu nunca bati ninguém, nunca roubei, não tenho pacto, nunca fiz nada, não vendi minha alma, não sou maçom, não sou nada disso, eu sou tranquilo, eu fico na minha. Queridos, não existe essa de tranquilidade. Ou a pessoa serve ao Senhor Jesus Cristo, rende a sua vida a Cristo, se entrega ao senhorio, à autoridade de Cristo. Ele diz: foi me dado toda a autoridade, foi me dado todo o poder, foi me dado toda a potestade. Ou a pessoa continua servindo ao Satanás, ao inimigo desse mundo, que controla o sistema corrupto desse mundo, de mentira, de engano. A pessoa só tem 2 opções: o senhorio do Senhor Jesus ou o senhorio de Satanás. Por isso que na palavra do Senhor, Ele vai dizer: toda autoridade me foi dada
O que vocês vão fazer agora como igreja, discípulos, o que vocês vão fazer debaixo da minha autoridade, da minha palavra. Eu estou enviando vocês, eu estou mandando vocês. É a autoridade de Cristo, esse é o primeiro fundamento. Por isso que existe uma canção tão bonita que cantamos, no Brasil canta muito essa canção, que falava: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Por quê? Ele é exaltado, Ele é Senhor, Ele não é um homem qualquer, Ele não é um cara legal, Ele não é um cara cool, um cara moderno. Eu gosto dele. Jesus é um cara legal. Não, Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Os testemunhos de Jeová não entenderam quando fizeram a tradução do Novo Mundo da sua Bíblia e diminuíram a deidade de Cristo e colocaram Cristo como se fosse um Deus com D minúsculo, colocaram como Filho de Deus, com Filho com F minúsculo, porque não é um erro de ortografia. Porque na nossa Bíblia, Jesus é Deus com D maiúscula, Jesus é Filho com F maiúscula. Não é somente um termo de ortografia, de gramática, senão de dar ênfase que Jesus é Deus, Jesus é igual a Deus, Jesus é Filho de Deus. Os testemunhos de Jeová não entenderam. Charles Russell, confundido ali junto com seus líderes, os russelitas, no momento de traduzir a tradução do Novo Mundo, se equivocaram. Os mormons se equivocaram quando ali Joseph Smith disse que recebe a revelação do anjo Moroni nos Estados Unidos, em Utah, ali aquele estado americano, e ali agora diz que vai escrever um Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Joseph Smith estava enganado quando quis colocar o Senhor Jesus Cristo como se fosse Satanás, como se fosse Lúcifer, como se fosse irmão de Satanás. Eles não entenderam. Os muçulmanos estão equivocados quando diz que Jesus é só um profeta. Porque o grande profeta é Mohammed. Jesus é um pequeno profeta, não foi ele que morreu na cruz. Jesus foi um grande homem. E o islamismo ensina que no momento da crucificação, ali Deus toca Jesus e coloca outra pessoa na cruz, confundindo. Os islâmicos, os muçulmanos não entenderam, os budistas não entenderam quando dizem que Jesus é um processo de reencarnação aperfeiçoado, mas não chegou ao estado do Buda. Eles não entenderam. Os hinduístas não entenderam quando eles colocam Jesus no seu panteão de deuses, junto com outros deuses, milhares de deuses. Jesus é um Deus qualquer, um Deus que está ali num panteão, nesse leque de deuses. Não, as religiões não entenderam. O cristianismo é uma religião de exclusividade, e a exclusividade do cristianismo diz: Jesus Cristo é o único Salvador, Ele é o único intermediador. Não é o Papa, não são os líderes, não são os pastores, nem o missionário. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. A preeminência, a supremacia, a exclusividade pertence somente a Ele. Maria foi uma grande mulher, a serva de Deus. Jesus nasceu da Virgem Maria, mas Maria não pode substituir Jesus. Pedro foi um grande homem, mas não pode substituir Jesus. O único que tem poder na terra de dizer: toda autoridade me foi dada, todo poder me foi dado, seu nome é Jesus Cristo, e é no nome dele que nós estamos reunidos aqui, é no nome dele que nós nos reunimos aqui nos cultos, nas reuniões, nas orações, nos louvores, porque toda autoridade foi dada a ele. E eu faço uma pergunta: quem é o seu Senhor hoje? A quem você está servindo? Quem é o seu Senhor hoje? A quem você está servindo? É a autoridade de Cristo. Foi o primeiro fundamento que nós vimos. Estou dando aqui um repasso. O segundo fundamento, quase igual a esse, está no versículo 19. Pastor Omar, por favor, versículo 19. O segundo fundamento da missão é esse: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O primeiro fundamento é toda a autoridade. O segundo fundamento é todas as nações. E é interessante porque esse fundamento aqui tem um detalhe aqui importante incluído nele. Quando Jesus disse: vão a todas as nações, Jesus está, vocês já ouviram, mas se não ouviram eu vou explicar. O Novo Testamento
foi escrito no idioma original grego e depois foi traduzido para os idiomas inglês, espanhol, português. No idioma original, essa palavra nações significa etnias. Olha como muda a nossa visão. Se nós falarmos assim: ide para todas as nações, ok, então eu estou na Bolívia, eu vou aqui no Prado, pego o microfone, prego, faço discípulos aqui no Prado, aqui na Praça das Bandeiras, cumpri minha missão. Mas não é isso que significa. Quando Jesus diz ir para todas as nações, Jesus está dizendo: vão para todas as etnias. Exemplo, presta atenção: o continente americano, incluindo a América do Norte, América Central e América do Sul. O continente americano se constitui de 52 países. Ok, agarramos 52 missionários, enviamos um para cada país, cumprimos a grande comissão. Mas não é isso que diz o texto. São 52 países, mas são 2.506 etnias no continente americano. 2.506 etnias. Vamos aqui mais rápido. Por exemplo, a Ásia, o continente asiático, são 50 países. Simples, pegamos 50 missionários, mandamos um para cada país, acabou a missão, cumprimos. Não é isso, não é somente isso, está incompleto. A Ásia hoje possui cerca de 5.537 etnias. Significa que cada uma dessas etnias precisa ter discípulos de Cristo. O Evangelho é muito claro, e esse Evangelho será pregado a todas as nações, etnias, e então virá o fim. O Evangelho deve ser pregado a todas as etnias, e então virá o fim. Nós falamos isso na anterior mensagem, para repetir. O Brasil hoje, de acordo com o censo do IBGE de 2022, os evangélicos no Brasil somavam cerca de 47,4 milhões de pessoas. 47,4 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, ou seja, 26,9% dos brasileiros professam cristãos. O lugar com maior presença de cristãos hoje está na parte do Acre, com cerca de 44,4% de cristãos. E a menor presença cristã no Brasil, o Piauí, com cerca de 15,6% de cristãos. O Brasil hoje, mais de 6.000 comunidades sertanejas, com quilombolas, as comunidades sertanejas, e mais de 10.000 comunidades ribeirinhas, no Amazonas, as comunidades ribeirinhas da Ilha do Marajó, mais de 10.000 comunidades ribeirinhas e 6.000 comunidades sertanejas, com cerca de 1% de cristão. 1% de cada 100 habitantes, um professa ser cristão evangélico. A necessidade é muito grande, muito grande. E os missionários, os brasileiros, queridos, nós temos uma facilidade extrema de ir às nações, porque aqui a ordem está dada: ir pregar o evangelho a todas as nações. Talvez você não vai viajar para outro país, talvez você vai voltar para o Brasil, talvez você vai tentar mais médicos, e talvez por um tema de alta vulnerabilidade, você vai tentar os quilombolas, talvez você vai tentar outros grupos, vai buscar o CRM em algum estado, e talvez Deus vai te enviar para uma pequena comunidade, um povoado, que precisa do Senhor Jesus Cristo, que é necessário que cristãos estejam ali. Mas olha só, não somente no Brasil, os brasileiros têm uma facilidade muito grande. Eu me lembro que no 11 de setembro, quando aconteceu o acidente no World Trade Center, nos Estados Unidos, eu me lembro que eu trabalhava na cidade de Osasco, em São Paulo, assistimos a desgraça do World Trade Center, 11 de setembro. Eu me lembro que tinha ali alguns missionários americanos da igreja do Senhor Jesus Cristo dos últimos dias, os mormons. Eu me lembro que eles ficaram tão assustados, e chegou uma ordem dos líderes superiores dos Estados Unidos, para que os missionários americanos que estivessem nas nações, eles pudessem tentar se adaptar. Olha que interessante, se adaptar à realidade das nações. Eu explico. Eu me lembro que os missionários mormons no Brasil começaram a comprar camisa de futebol brasileiro.
Era interessante você ver os mormons na rua usando camisa do Ronaldinho, camisa ali, até do Pelé, aquelas camisas. Eles tinham como um temor de que os americanos agora pudessem ser uma ameaça nas nações. Por que eu estou dizendo isso? Foi interessante ver eles ali, aqueles rapazes brancos de 3 metros de altura, caminhando ali em Osasco com aquelas camiseta do Brasil. A gente sabia que eles não eram brasileiros, mas era como tentar se adaptar ao país para não correr risco, porque a nação americana, ela, devido aos conflitos políticos, muito mais agora com o atual governo, começa a criar muitas inimizades. Mas você já percebeu que o povo brasileiro é um povo diferente? Você chega num lugar e as pessoas se perguntam, num outro país, na Bolívia, eles perguntam: sabe que você é brasileiro? Eu pergunto: de onde você é? Sou do Brasil. O Brasil é o país mais grande do mundo. Ronaldinho, feijoada, caipirinha. Uma caipirinha? Todas as pessoas que conversam com nós brasileiros pensam que comemos feijoada todos os dias, que daria uma baita diarreia. Pensa que nós tomamos caipirinha todos os dias. Na verdade, eu não tomo nenhum dia, né? Misericórdia. Pensa que ele sabe sambar, e o pior, pensa que eu sei jogar futebol. E no meu internado, nos hospitais que eu ia, doutor Samuel, vem aqui à noite, vai ter partida de futebol, você vai jogar. Eu falei: olha, gente, eu vou orar por vocês, porque eu não sei ter a menor ideia de futebol. Eu sei fazer gol contra, eu sou um desastre, vocês vão se arrepender. Eu sou uma vergonha para a nação brasileira no tema de futebol. Mas olha que interessante, eles relacionam o brasileiro com essa pessoa alegre, com essa pessoa contente, essa pessoa que entra, essa pessoa feliz, essa pessoa que está ali. O brasileiro tem abertura em muitos lugares, irmãos. Deus capacitou o povo brasileiro com essa bênção de ir nas nações, de pregar. Queridos, nós temos facilidade para aprender idioma. Olha, você falando espanhol. Quem já imaginou que você ia sair lá do Brasil e ia vir falar espanhol? Que lindo! Pelo menos você já aprendeu, não é? Vai barrar. Já está bem, coisa. Pela esquina, por favor. Está bem. Maestro, câmbio. É importante o brasileiro ter facilidade, queridos. Tudo isso foi preparado por Deus para que possamos evangelizar as pessoas. As pessoas não odeiam o povo brasileiro. Não sei agora com o atual governo, mas pelo menos até quando eu entendi, as pessoas não odeiam os brasileiros, né? Com a vergonha que aconteceu na ONU essa semana, não sei o que vai acontecer, né? Mas vamos lá. O Brasil tem uma facilidade rápida para se adaptar a outras culturas. Olha você comendo tchunho. Quem imaginou que um dia você ia comer tchunho? Quem imaginou que você um dia ia comer língua de vaca no molho de tomate? Quem imaginou que você um dia ia comer sopa de mani com um pé de galinha sem fazer a manicure? O brasileiro se adapta à cultura, o brasileiro é adaptável. Chega ainda que ele não gosta, mas ele dá um jeitinho ali, ele ri, ele fica feliz, deixa, joga, faz alguma coisa, mas o brasileiro se adapta. O povo brasileiro é um povo abençoado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus preparou. Escute, por favor, escute isso. Esse mandato, todas as nações. Eu não conheço o que Deus fará na sua vida nos próximos dias, nos próximos anos. Talvez nem todos voltarão para o Brasil. Talvez alguns tentarão ir a outras nações, fazer uma especialidade, um fellowship, não sei, uma residência. Eu não sei onde Deus te levará. Eu não sei. Mas eu estou seguro de que onde Deus te colocar, seja num quilombola lá do Ceará, seja numa tribo indígena lá do Amazonas, ou seja numa grande capital, em Manaus, em São Paulo, em Campo Grande, em Belo Horizonte, dentro de um grande hospital, Deus te colocará em lugares estratégicos para que as pessoas possam escutar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus não se equivoca, Deus não faz nada errado. Deus não escreve certo por linhas tortas, mentira. Deus escreve certo, Deus endireita a linha, Deus faz tudo direitinho. Onde Deus te colocar, onde Deus aprovar o seu CRM, onde Deus aprovar o seu mais médico, onde Deus aprovar, seja na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, onde Deus te levar, Ele quer que você esteja naquele lugar, e você não tem o direito de olhar para aquelas pessoas e dizer: esses não precisam de Cristo, eu vou buscar outro grupo para pregar de Cristo, eu vou buscar aqueles bem pobrezinhos porque eles precisam também. Mas esses são ricos, esses têm condições, eu não vou pregar para eles. Não, você não tem o direito de escolher a quem você deve pregar. Deus vai te levar a lugares, e onde Deus te plantar,
onde Deus te colocar, seja entre etnias, seja numa comunidade rural, seja numa grande metrópole, numa grande urbe, lá você vai proclamar o Evangelho de Cristo, como a lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Lá você será sal da terra, e lá você será a luz do mundo. Você não tem luz própria, você reflete a luz de Cristo, onde Deus te colocar, naquele postinho de saúde, com 2 auxiliares de enfermagem, você olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém. Foi ali que Deus te colocou para ser bênção naquela comunidade, não somente trazendo saúde física, mas trazendo o principal, porque o paracetamol acaba, o ibuprofeno acaba, a cefaleia volta, mas ali o principal é o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus, na melhor atenção, no melhor cuidado. No melhor cuidado. Deixa eu só contar aqui um rápido testemunho para terminar esse ponto e já entrar no terceiro fundamento. Estava num centro de saúde de primeiro nível no trópico de Cochabamba, e eu estava atendendo com os profissionais ali. Chegou uma paciente, já contei essa história aqui, mas veio no meu coração o desejo de repeti-la. E entrou uma moça mal vestida, não cheirava muito bem, um pouco suja, um pouco maltrapilha. E ela entrou no consultório, a enfermeira veio, nos acompanhou, estavam ali os doutores, estava naquele momento, o doutor estava me instruindo, eu estava atendendo ela. E aí, conforme eu fui conversando com ela, naquele momento Deus falou no meu coração que aquela atenção seria algo diferente. Tinha algo que estava acontecendo ali. E eu me lembro que a enfermeira veio para perto, ficou ali, e Deus falou no meu coração para estar orando, oração, me preparando, de que Deus estava fazendo uma grande obra. Só que eu não entendi o porquê. Fui lavar as mãos. Quando eu voltei, estava atendendo ela, e no meio da consulta ela olhou e me disse: lá no meio da selva, irmãos, lá no meio da selva. Ela olhou para mim e disse: você é o pastor Samuel? Eu falei: eita, sou. Você me conhece? Ela disse: sim, pastor. O senhor esteve aqui já faz um tempo pregando na nossa igreja, e desde aquele dia eu não consegui conversar com o senhor depois do culto, tive que ir embora, e eu estou buscando o senhor já faz muito tempo. E a enfermeira olhou assustada, eu também estava assustado. Eu não entendi o que estava acontecendo. Ela tirou uma carta de dentro da Bíblia e me entregou, e eu tirei um tempo para ler daquela carta. Naquela carta mal escrita, com uma ortografia com muitos erros, uma carta até suja, o papel. Ali ela contava que ela tinha sido vítima de abuso sexual. Ela foi abusada por familiares, os pais dela estavam mortos, e começou a contar muitos problemas naquela carta. E no final ela dizia: ore por mim, eu não posso comentar isso com ninguém, eu só preciso que o senhor ore por mim. Irmãos, eu não sei como é que eu terminei aquela consulta, mas eu precisava estar naquele lugar, naquele consultório, naquela tarde, para atender aquela mulher. E sabe o que Deus disse comigo: Samuel, ela é uma filha minha, ela é uma serva. Ela era cristã, aquela moça, ela era cristã, ela tinha sido abusada, tinha sido violentada, o problema familiar era terrível. Como seria bom se tivesse pessoas profissionais como a Maria, como a pastora, para atender essa mulher. Mas eu precisava estar naquele lugar, naquele momento, para orar por ela, atender ela. E Deus falava comigo: ela é minha filha, dê a melhor atenção para ela. Deus nos leva em lugares que você não tem ideia. Você talvez não estava nem preparado, mas naquele momento Deus está contigo ali. E vamos ver isso depois no final da palavra. Jesus está conosco naquele momento, naquela situação. E a minha oração por você é que Deus te leve para esses lugares. Não tenha medo, vá. Deus te levará, e Deus estará contigo. Você vai ser uma grande bênção nesse lugar. Eu saí de lá, guardei a carta, que essa carta até hoje comigo, está dentro de uma Bíblia que está em casa. E essa moça, a história dessa moça marcou minha vida. Depois a enfermeira veio me procurar e disse: doutor, essa moça ela tem muitos problemas. Eu não contei o conteúdo da carta, nem mostrei, eu li, mas eu não mostrei para a enfermeira, eu guardei. E a enfermeira disse: essa moça tem muitos problemas que o senhor não imagina. Que bom que o senhor orou. Lembro de Paulo e Silas presos à meia-noite, cantando Radassa, louvando a Deus com o ministério de louvor aqui. E veio um grande terremoto, e as grades do cárcere foi aberto, da cadeia foram abertas, e o carcereiro ali
O agente penitenciário, quando viu toda aquela situação, ele estava responsável por guardar os prisioneiros. E ele imaginou a vergonha que ele passaria, porque os prisioneiros pensou, os prisioneiros fugiram. Então o carcereiro, o agente penitenciário pensou: eu vou tirar a minha vida, para que a minha família não seja castigada e nem soframos a humilhação do governo romano, porque eu falhei na minha missão de guardar os presos. Quando o agente penitenciário está com a espada e vai tirar a própria vida, um grito da cela escura, cheia de ruínas, de um terremoto, se escuta: não faça isso! O carcereiro tira a espada e a voz continua: porque estamos todos aqui. E pede luz, e a luz vem. Não fugiu um prisioneiro. E ali Paulo prega a palavra, o agente penitenciário recebe a Cristo, ele e toda a família é batizado, e existe uma grande salvação. Se naquela noite não tivesse gritado: não faça isso, o carcereiro tinha tirado a própria vida. O que significa? Que Deus vai te levar na cama. Você vai estar na cama toda. Você vai estar em lugares estratégicos, em horas estratégicas, para situações de extrema necessidade. Não é outra pessoa, é você, é você. Deus te colocará nesse lugar para situações de livramento e de salvação. Não critique, não reclame, não lute contra a vontade do Senhor. Deus te colocará aí para a salvação. O propósito vai muito além de um diploma, de um título e de um reconhecimento. É a salvação de vidas e é a glória de Deus. Amém, amém, amém. Eu creio nisso. Amado, o terceiro fundamento, então resumindo, né? O primeiro fundamento, toda autoridade. O segundo fundamento, todas as nações. O terceiro fundamento está no versículo 20. O versículo 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O terceiro fundamento é esse: todas as coisas. Então, na missão, lá no hospital, lá no seu bairro, porque já dizia o pastor Oswaldo Smith, da igreja de Toronto, da igreja lá do Canadá, o pastor Oswaldo Smith dizia o seguinte: cada vida sem Cristo, um campo missionário. Cada vida sem Cristo, um campo missionário. Então talvez a faculdade seja o seu campo missionário hoje. Talvez o seu bairro seja o seu campo missionário hoje. Para mim hoje, Bolívia é o meu campo missionário. A faculdade foi no seu devido tempo, o internado foi no seu devido tempo. Cada vida sem Cristo, um campo missionário. Aí você pergunta, mas você fala assim: mas espera aí, o que eu vou falar para essas pessoas? Dá uma vergonha, eu tenho medo, eu tenho timidez, às vezes me pressiona. O que eu devo falar? E não é difícil, é poderoso, mas é simples. Primeiro, não é falar qualquer historinha, não é ficar contando historinha, e ficar enrolando, ficar contando piadinha, tentando ser amigável, tentando ser agradável, tentando ser palatável. Não, é que se eu não fizer isso, as pessoas vão pensar que eu sou aburrido, né? Que eu sou um cara muito chato. Então, para mudar um pouco, eu tenho que ser mais palatável, né? Tem que melhorar um pouco, eu tenho que chegar ali, as pessoas estão rindo, eu vou rir também, estão contando piadinha, eu vou contar também. Não é assim que se ganha almas. Não, mas é que nós temos que adaptar a nossa linguagem para ganhar as vidas. Não é assim, nunca foi assim. Nunca teve que ser adaptado às verdades bíblicas para a salvação de almas. Nunca foi assim. Não, é que se eu não fizer desse jeito, o próprio apóstolo Paulo disse que se fez de tudo para ganhar a todos. Para de mal interpretar a palavra de Deus, por favor. Isso é uma má interpretação. Não é que você agora vai chegar de qualquer jeito e vai chegar lá: e aí pessoal, e aí, tá, dá um cigarro aí, vamos lá. Teve um padre, um sacerdote católico na Segunda Guerra Mundial que fez isso. Ele era capelão do exército americano, um padre, um sacerdote católico. Ele queria ser legal com os soldados. Então ele chegava ali, ele era capelão na Segunda Guerra Mundial, onde estava o batalhão, ele era capelão de um batalhão, capelão militar. Ele chegava, ele pegava o cigarro dos soldados, fumava ali, né, dava uns tragos e ria. Aí o soldado estava tomando cerveja, ele tomava uma cervejinha também, porque ele falava assim: não, a gente tem que
se adaptar aqui, porque depois que acabar a guerra, esses soldados, né, vão estar aqui, vão precisar do meu conselho espiritual, vão buscar uma igreja. Sabe o que aconteceu? Tremenda frustração. Nenhum dos soldados daquele batalhão que o capelão fez aquilo se converteu ao cristianismo. Pelo contrário, eles tiveram, foi vergonha do cristianismo. Quando perguntaram para o batalhão, e como é que foi aí a experiência do capelão, do padre, do sacerdote? Uma vergonha, esse homem fumava, tomava, ficava com a gente, achava que estava sendo legal, que estava sendo super, uma vergonha, eu não quero ser cristão assim não, o batalhão falou. Então, nunca o evangelho foi dessa maneira. Mas a mensagem do evangelho não é complicada. Não é você chegar discutindo, olha só, vamos falar hoje sobre os dinossauros da Bíblia. Para, irmãos. Os dinossauros existiram, até assisti, eu creio que existiu, até esse dia eu assisti com meu filho, o último Parque dos Dinossauros, muito bom, assim, sinal, muito legal de assistir. Mas é ficar discutindo sobre os dinossauros da Bíblia. Vamos fazer uma roda de discussão aqui, pessoas não cristãs, e você tentando descobrir quem foi a mulher de Caim. Para com isso. Eu não sei quem foi a mulher de Caim, sei que ele teve uma mulher, se casou com uma mulher, não foi com um homem, Deus preparou uma mulher. E eu não sei, sabe aquelas discussões que não levam a nada, só causa problema, causa escândalo às vezes para o evangelho. A mensagem do evangelho, ela tem 4 pontos muito importantes, simples e poderosos. Primeiro ponto, quem é Deus? É isso que você precisa saber. Olha só, eu vou passar agora o que você precisa saber, o necessário. Quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas, nunca foi criado, eterno. Deus é infinito, o universo não é infinito. Infinito é Deus, eterno é Deus, todo-poderoso é Deus. Ele é o Senhor, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Mas também Ele tem uma ira santa, que Ele não tolera o pecado. Deus não é bonzinho de olhar aqui, é que Deus castiga o pecado e não o pecador. Mentira, Deus castiga o pecador, porque o pecador tem pecado dentro dele. Deus castiga as pessoas, mas não é o castigo humano, que o filho vai lá, desobedece, e o pai vai lá e castiga. Não é. É a ira santa e justa de Deus em não tolerar o pecado, em disciplinar os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos, os cristãos, mas Deus tem uma ira santa que vai trazer esse castigo justo e santo. Não é uma vingança, não é um rancor, não é uma raivinha de momento, não, é um castigo justo e santo sobre todos os pecadores. Deus é grande, Deus é poderoso, esse é Deus, esse é o nosso Deus. Se você conhece outro Deus, então eu te aconselho a entender melhor quem é o nosso Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus santo, o Deus justo. Mas o primeiro que você deve saber quem é Deus. Quem é Deus? O segundo ponto que você deve saber é muito importante: quem é você? Quem é você? Homem, ser humano. Nós somos criados à imagem de Deus, por isso que a evolução darwinista é um fracasso, não dá certo, muitas lacunas, muitos buracos, e o Neandertal, e a Lucy, muitas coisas a se preencher. Não dá. É a criação, é o Criador criando todas as coisas, criando eu e você. Eu preciso mais fé para ser um darwinista, ser um evolucionista, do que para ser um crente de verdade, porque para crer em toda aquela evolução, desde Deus deu protoplasma até um ser humano, eu preciso mais fé para ser um darwinista do que para olhar para a Bíblia e dizer: Senhor, eu te amo, eu creio em ti porque tu me criaste. O ser humano foi criado à imagem de Deus, mas ele desobedeceu a Deus, ele pecou, ele falhou, ele errou, ele se equivocou, ele errou o alvo, ele saiu dos caminhos, o ser humano. E desde o nascimento as pessoas já nascem em pecado. Você vai na maternidade, os pais estão loucos, né? Ai, é um anjinho. Não é anjinho não, papai. Tá bom, tá aí, é uma criança, mas é um pecador esse miserável. Já nasceu em pecado. Aí um anjinho, a criança, não nasceu um anjo não. Anjo não se nasce, anjos são criaturas de Deus. E o pai olha, fala que bonitinho.
bonitinho, é tão inocente, como hoje em Sacaba, né? Era dia de batismo ali das crianças ali, existia batismo, primeira comunhão ali na igreja católica, e eu vi um menininho desse tamanhozinho assim, com roupinha branca, ali em Sacaba, uma calça branca, uma camisa branca, e você vê aquelas crianças, né, que vai para o batismo católico, as crianças tudo de branco, e você pergunta para os pais, por que as crianças estão de branco? Ah, eles porque elas são inocentes, não tem pecado. Mas por que então está batizando elas? Eu não sei. Porque o batismo é um sinal público do arrependimento, do perdão de pecados, é uma exibição pública. É inocente, está de branco, não tem pecado, mas por que está batizando? Então é confuso. A teologia católica romana é confusa nesse ponto, é confusa. O homem é pecador, o homem é miserável, o homem é terrível. O ser humano, por mais belo que seja, ele está manchado pelo pecado. E hoje de manhã eu falava, é como olhar para uma figura, um quadro de Van Gogh, um quadro de Picasso, lindo, e daqui a pouco chega uma criança, sapeca, com uma pintura na mão, e joga no quadro. O quadro não deixa de ser uma obra de arte. O autor, o pintor não mudou, o artista não mudou, sigue sendo Picasso, sigue sendo um artista, mas só que a obra agora está manchada. Assim é o ser humano. Quando você olha para um homem lá na rua, como essa semana eu passei na América, um rapaz jovem, as pessoas ao redor dele, um rapaz jovem, sentado na calçada, totalmente desorientado. Hoje pela manhã, vindo para a igreja, um rapaz andando em plena carreteira Sacaba da Milhação, em meio da carreteira, um camarada andando, e os trufes atrás, louco, drogado, sujo. Não deixou de ser uma obra de arte, não deixou de ser obra da criação de Deus. Está manchado pelo pecado, foi caído pelo pecado, precisa de restauração. Esse é o ser humano, esse é o ser humano. Ainda caído em seu pior pecado, sigue sendo criação, criatura de Deus. Então o segundo ponto é esse. O primeiro é Deus, e o homem, o segundo, e o terceiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que eu estou ampliando, claro, para dar mais conteúdo para você, mas são 4 pontos para você conversar com as pessoas. É sobre Deus, é sobre o ser humano e sobre Cristo, o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, o Filho de Deus maravilhoso, que veio à terra, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz para receber a ira de Deus no nosso lugar. Essa semana eu estava lendo com a minha família um livro ali muito interessante, e sobre as doutrinas bíblicas, e falava, eu lia com Daniel, e dizia que Cristo na cruz, Ele sofreu o nosso inferno, o inferno que nós merecemos. Cristo na cruz sofreu, Ele sofreu na cruz o inferno que nós merecemos, para que nós, crendo nele, nós não precisamos sofrer o inferno que nós merecemos. Crer nele nos livra da condenação do inferno e da morte. Esse é o Cristo, esse é o nosso Senhor. Ressuscitou, está sentado à destra de Deus, está governando com Deus, é igual a Deus. Deus aceitou a ira, ali o sacrifício de Cristo na cruz. Agora a ira de Deus já não está contra nós. Olha isso, eu ensinava para as crianças ali no Coutinho, ali no Brasil. Eu me lembro desses ensinamentos, que quando Deus nos olha sem Cristo, Deus nos vê como pecadores. Quando Deus nos olha através de Cristo, agora Deus nos vê como santos. É como uma dupla transação, como uma transação bancária. Na cruz, todos os nossos pecados vieram para Cristo. Cristo recebe todos os nossos pecados na cruz, e agora toda a santidade, toda a justiça, toda a bondade, toda a graça que está em Cristo é passado a nós nessa dupla transação. Por isso que agora, quando Deus nos vê, Deus já não nos vê como pecador, miseráveis, desgraçados, caminhando ao inferno. Deus nos vê através de Cristo Jesus, e agora Deus olha para você. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo diz aos santos que estão em Roma. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, Paulo diz aos santos que estão em Corinto. Quando Paulo escreve lá aos irmãos que estão em Tessalônica, Paulo diz aos santos que estão em Tessalônica. Não é que existe um monte de santinho, um monte de imagem na igreja, mas os santos são aquelas pessoas que estão naquelas cidades, que estão em Roma, que estão em Corinto, que está em São Paulo, que está em Cochabamba. E a hora quando Deus nos vê como santos por meio de Cristo. Não existe
Martinho Lutero já dizia que nós precisamos de uma santidade extra nós, que significa uma santidade que vem de fora de nós. Não temos santidade em nós mesmos, não temos isso em nós, não é natural, não é de nós, não flui de nós, é extra nós, vem do céu, vem do alto, vem de Deus, toda dádiva de santidade. Quando Deus nos olha agora, por meio de Cristo, nos vê como santos, perdoados e restaurados. Essa é a doutrina de Cristo, esse é o nosso Cristo. E o último ponto aqui dessa parte, desses 4, Deus, o homem, Cristo, último ponto, é a resposta do ser humano. A pessoa pode escutar sobre Deus, conhecer tudo sobre Deus, conhecer sobre Jesus, conhecer sobre as doutrinas da igreja, pode conhecer sobre tudo, mas se o ser humano não der uma resposta a esse conhecimento, não vale nada. E a resposta é o convite que Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados, venham a mim. Várias vezes Jesus vai falar: venham a mim, venham. Vocês precisam dar uma resposta, porque conhecer sobre Deus não te salva, conhecer que você é um pecador não te salva, conhecer sobre Cristo, a sua obra, não te salva. A salvação vem quando você dá uma resposta de fé a todo esse conhecimento. É a resposta do ser humano, é a resposta do homem, é a resposta do homem. Então, para concluir, o nosso 4º fundamento, resumindo, primeiro fundamento, foi-me dado todo o poder. Segundo fundamento, vão a todas as nações. Terceiro fundamento, ensinem todas as coisas, que inclui o conhecimento sobre Deus, o conhecimento sobre o homem, o conhecimento sobre Jesus e a resposta que o ser humano deve dar. E o 4º e último fundamento é o que está aqui no versículo 20. Eu vou pedir que você leia comigo o versículo 20, por favor. Vamos ler todos. 1, 2, 3. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. O último fundamento é esse: todos os dias, toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, e todos os dias. Essa é a segurança que nós temos em Cristo, a sua presença gloriosa entre nós. Tem um nome, um título que Jesus recebe na Bíblia, é um título muito especial. Ele é chamado como o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O discípulo pergunta: Senhor, mostra. O discípulo pergunta, pede, o discípulo pede: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde: quem me vê a mim, vê o Pai. Em Colossenses capítulo 1, Paulo, escrevendo à igreja de Colossas, Paulo vai dizer que Jesus, ele é a imagem visível do capítulo 1, ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus, até aquele grupo, o Projeto Sola, que eu amo de coração, escreveu um louvor muito bonito. O título do louvor se chama Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é a imagem visível de um Deus invisível. E hoje ele não está de maneira visível conosco aqui, mas a sua presença está conosco através do seu Santo Espírito, através do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, me convém para vocês. Jesus falou: Jesus, não vai não, Jesus, não vai não, vamos dar um jeitinho aí. E Jesus falou: convém para vocês. Não vai, amigo, convém para vocês. Entenda, por favor, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus é o Consolador.
Ele consola os corações abatidos, cumprindo a profecia de Isaías, que Jesus cumpre em Lucas capítulo 4, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, abrir os olhos dos cegos e trazer consolação, trazer conforto aos abatidos e aos contritos de coração. Cristo Consolador sobe ao céu, está com nosso Deus agora, e a sua presença gloriosa está conosco através do seu Santo Espírito. Esse quarto fundamento nos dá a força e a coragem para sair do Brasil e vir para a Bolívia. Não tenha medo de caminhar pelas ruas de Bolívia, não tenha medo de caminhar por esses lugares, não tenha medo de fazer as coisas. A presença de Cristo está contigo na faculdade, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família. A presença de Cristo. Você é cristão, você que entrou aqui, você é cristão. A presença de Cristo está ao seu lado, e se você ainda não é cristão, Cristo está te chamando, Cristo está te convidando a você ser parte da família cristã, da família de Deus, para que a presença dele esteja de maneira constante conosco. Queridos, sem esse quarto fundamento de todos os dias, em Quechua tem uma palavra bonita que diz assim: sapadia. Sapadia significa todos os dias. Todos os dias Cristo está conosco, todos os dias. E eu gosto dessa palavra em Quechua, porque assim nós vamos nos campos e nós pregamos essa palavra, e os irmãos, quando nós falamos da presença de Cristo, os irmãos se alegram, os irmãos sentem a presença de Deus. É a presença desse Cristo. E a palavra final, duas palavras finais. A primeira delas é para você que é cristão. Você entrou aqui, você já é um cristão. Você já recebeu a Cristo como seu Salvador. Você já é um cristão. A primeira palavra é para você, e a palavra é essa: nós somos frutos de missões. Somos resultado da obra missionária. Somos resultados porque, por exemplo, a Igreja Esmeralda em Madureira saiu do Brasil um homem de Deus, um desbravador, veio para a Bolívia e começou a obra, e hoje nós estamos reunidos aqui como fruto da obra missionária. A igreja no Brasil é fruto da obra missionária. A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, os primeiros missionários holandeses chegando junto com os descobridores, os portugueses. Chegaram portugueses e chegaram holandeses. Os holandeses eram reformadores, eram homens da reforma, cristãos, protestantes reformados. Chegaram, fizeram cultos no Brasil, foram mortos. Os primeiros cristãos no Brasil foram mortos pelas tribos indígenas. Parecia que tudo tinha acabado. E ali Deus começou a enviar missionários no Brasil. E hoje é uma grande igreja. A igreja brasileira é fruto de missões. A igreja boliviana é fruto de missões. Se você é cristão e você está aqui, você ouviu a palavra porque chegou até os seus ouvidos, pastores, missionários, a Bíblia foi traduzida, toda a história, somos fruto de missões. Missionários deixaram as suas nações para pregar o Evangelho. Deus abençoou a obra missionária. Agora, se você não é cristão ainda, você entrou aqui hoje, você se sente bem com a música, você gosta da logística, da estrutura, chama a sua atenção, você gosta do ambiente. Eu sei que essa semana vai começar parcial para muitas pessoas. Já me comentaram que, pastor, porque essa semana começam as parciais. Amanhã tem exame, amanhã tem exposição, tem que fazer muitas coisas. Então você está aqui hoje porque você está buscando uma resposta. Talvez você não é cristão, e a palavra é essa para você. Você não é cristão. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem, para receber esse chamado, para ser parte da família de Deus, para receber perdão de pecados. A parcial é importante, a exposição é importante, mas o principal é ter a certeza de que Jesus Cristo é o seu Senhor. E se você entrou aqui e você ainda não tomou essa decisão, você não se decidiu por Cristo, essa é uma noite muito importante. Eu quero contar esse rápido testemunho que o pastor Timothy Keller, falecido servo de Deus, contava em seu livro, um lindo livro chamado A Fé na Era do Ceticismo. O
pastor Tim Keller conta a história de um homem, escute isso, conta a história de um homem que chegou para o pastor e disse assim, disse a um pastor que ele, para crer no cristianismo, ele precisava que o pastor lhe desse uma razão infalível. Ele precisava, para crer no cristianismo, ele precisava de um argumento infalível do pastor. E o pastor, um homem muito simples, disse: meu filho, e se ao invés de eu te dar, e se ao invés de dar uma razão infalível, um argumento infalível, eu te apresentar uma pessoa infalível? Jesus está dizendo: eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Você não precisa de um argumento para começar a crer no cristianismo. Me prova. Você não precisa disso. Você precisa crer na pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus diz: venha a mim, veja quem eu sou, contemple a minha cruz, observe a minha ressurreição. Ninguém teria inventado isso do nada. Portanto, venham a mim e vocês encontrarão descanso para a sua alma. As respostas que você precisa não estão num título na parede. As respostas que você precisa não estão na pareja, na pessoa, no casamento, na relação, no sexo, nas bebidas. A resposta que você precisa se encontra em uma pessoa, e é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão de nós fazermos missões. Essa é a razão de nós sermos cristãos. Essa é a verdadeira razão. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Quero pedir a Deus, cristão, eu quero orar para que Deus te fortaleça. Você que entrou aqui desanimado, triste, abatido, você não perdeu a sua paternidade. Deus não rasgou a certidão de nascimento. Você é filho de Deus. Você que é cristão, mas você está abatido, você está desanimado. Os pecados que estão te atormentando, as tentações, os problemas, você não sabe como vai resistir. A minha oração por você é que Deus te fortaleça essa noite, que Deus te guarde, que Deus devolva esse fogo do Espírito sobre a sua vida. Você não se desviou, você não se apostatou, você não blasfemou, você não pecou de uma maneira que irremediável, não, mas você está desanimado, você está triste, você está decepcionado, inclusive com Deus, com a situação, e você vai se esfriando. Você não é uma pedra seca sem vida, você é uma folha que um dia já esteve ligada a uma árvore, você já teve vida, você já esteve ligado a Cristo, e pelos ventos da vida, pelas circunstâncias da vida, você caiu e você está seca. A Bíblia diz, em livro de Isaías, que Deus pode fazer brotar esse ramo novamente, voltar a dar vida. As pedras não podem voltar a viver, porque são pedras e nunca deixarão de ser pedras. Mas você, cristão, que um dia já teve ligado a essa árvore, já teve vida, já teve muito ânimo, e agora está seco, está mirrado, o vento sopra para lá e para cá, você não sabe que decisão tomar, você não sabe o que fazer, você continua sendo filho e filha de Deus. O que você precisa é voltar a estar ligado à vida, e a vida se chama Jesus Cristo. Nessa noite eu quero orar por você, cristão, que está desanimado, que está triste, que está passando por esse problema de esfriamento espiritual, e Deus vai te animar, Deus vai te fortalecer. Eu quero orar por você, mas também eu quero orar por aquela pessoa que entrou aqui hoje e precisa que seja hoje o seu encontro com Cristo. Não pode ser amanhã, não pode ser depois. Você não pode postergar isso, você não pode deixar para depois. Não, tem que ser agora. Você precisa render a sua vida a Cristo hoje mesmo. E não se preocupe, eu não vou te ameaçar dizendo que você vai morrer lá fora se você não aceitar a Cristo. Não, você pode sair daqui sem receber a Cristo, viver mais 40, 50, 80 anos. Não somente é essa vida que te define, é quando você fechar os seus olhos, ainda que seja em extrema velhice, onde você passará a eternidade. Aqui não tem ameaças. Então, se você não receber a Cristo hoje, você vai sair lá fora. Cuidado, hein? Cuidado, não. Você pode ser um excelente médico sem Cristo. Você pode ser um excelente profissional sem Cristo. Você pode ter belos carros sem Cristo. Você pode ter uma bela casa, uma bela família, filhos que te amam, uma esposa fiel sem Cristo. Mas no final da vida, quando você fechar os seus olhos, a sua eternidade
estará condenada para sempre. E não é a ameaça, é a realidade. A sua eternidade será sem Cristo. Então hoje você precisa tomar uma decisão. Você precisa vir a Cristo. Você precisa confessar a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Salvador. Vamos orar. Eu vou pedir que, por favor, vocês fiquem em pé. Vocês fiquem em pé, por favor. Vamos orar. Vamos orar.